Episódio 1: O Reino e o Abismo. Por conta de uma grande catástrofe causada pelo homem e pela natureza, como forma de castigo, a humanidade perdeu completamente sua tecnologia, sofrendo danos irreparáveis. Guerras, desastres naturais, secas e fome assolavam o mundo como se fossem devorá-lo. Foi uma guerra que durou décadas e, como se não bastasse, uma tempestade solar nível 5 destruiu completamente os meios de comunicação, rede elétrica e as operações de satélites. Parecia que os deuses estavam furiosos. A detonação de armas nucleares resultou em um inverno nuclear que destruiu quase todo o nosso ecossistema. A humanidade quase pereceu por completo. O pouco da humanidade que sobreviveu tentava recomeçar, sem energia elétrica, tecnologia, GPS, absolutamente nada. Só um mundo cinza no qual você nem poderia confiar a sua respiração e o futuro era incerto. Era como se tivéssemos voltado a meados do século XIX, no qual se tinha conhecimento científico sobre eletricidade, mas ainda não sabíamos como seriam aplicadas em massa novamente. Mas não seria fácil recomeçar. Isso levaria décadas ou até séculos para que voltassem ao ponto em que estavam antes das guerras nucleares que devastaram boa parte do planeta. Muitos lugares ficaram inabitáveis devido à radiação, e os sobreviventes se espalharam de tal forma que parecia haver ainda menos pessoas do que realmente existiam. Naquele momento, as pessoas passaram a viver novamente como no século XIX. Não havia lâmpadas, ou melhor, não havia eletricidade através de fios. A tecnologia havia sido completamente perdida e a humanidade precisava tentar recomeçar de alguma forma. A cidade de Solaris era uma cidade desenvolvida, com muitas paisagens naturais e muita qualidade de vida. Era quase um refúgio afastada das grandes cidades, um lugar paradisíaco frequentado por quem precisava escapar da turbulência das grandes cidades. Solaris também foi afetada. Seu centro foi destruído devido a ataques, mas por ser um lugar muito afastado dos grandes centros, resistiu de pé à grande catástrofe. Jonathan era um bilionário da área de tecnologia. Ele possuía diversas empresas ao redor do mundo, de vários segmentos diferentes de produção. Antes da catástrofe, ele era um homem poderoso e com muitos recursos. Era dono de muitas terras, casas e chácaras. Não só em Solaris, mas em muitos lugares ao redor do mundo. Ele era o típico bilionário que esperava pelo fim do mundo. Tinha bunkers para suportar catástrofes em cada pedaço de terra que possuía. Jonathan não acumulava só comida em seus bunkers, mas acumulava também riqueza como ouro em barra, milhões em pedras preciosas, carros e até pequenos jatos em seus bunkers mais sofisticados. Ele começou demonstrando interesse em ajudar as pessoas após a catástrofe, prometendo reconstruir a cidade de Solaris, reerguê-la do zero e devolver a esperança ao povo. De imediato, teve o apoio de todos. Afinal, ninguém mais tinha esperança. Jonathan era, aparentemente, a única salvação de Solaris. Obcecado por poder, ele se aproveitou desse reset no desenvolvimento humano e iniciou seu plano de poder. Começou a construir muros da altura de arranha-céus ao redor da cidade de Solaris, alegando que era para protegê-los de uma possível contaminação radioativa que se espalhava pelo mundo, sendo trazida pelos ventos, nuvens e chuvas. Seu projeto de criação de um muro gigantesco e o isolamento de Solaris em uma espécie de domo de vidro teve sucesso ao longo de anos de trabalho de reconstrução, isolando completamente a cidade de Solaris do resto do mundo. Anos se passaram e Jonathan tornou-se uma espécie de autoridade. Nomeou pessoas para cargos políticos e passou a estabelecer leis, alegando que uma nova organização era necessária. A cidade de Solaris voltava a funcionar.
Lentamente, as pessoas plantavam seus próprios alimentos, feirantes voltavam às ruas para vender seus cultivos e o comércio renascia. Pequenas fazendas, animais, igrejas, a esperança começava a surgir novamente. Mas ainda viviam, como no século XIX, sem eletricidade. Tudo movido por força humana, animal ou hidráulica sem qualquer tecnologia. Não demorou muito para que Jonathan propusesse um novo estilo de governo para Solaris. Fez um discurso afirmando que, para haver ordem e prosperidade, era necessário haver uma autoridade soberana. Foi então que alguém o questionou. O que você propõe? Um rei? Todos riram, inclusive Jonathan. Mas então ele parou de rir, roeu as unhas e respondeu. Sim. Disse ser o único capaz de fazer Solaris prosperar novamente e garantir a segurança da cidade, já que era o único que ainda possuía recursos para isso. Outra pessoa questionou. E de que vale seu ouro e seus recursos aqui? Talvez nem tenha sobrado alguém para negociar mundo afora. Jonathan respondeu friamente que sabia onde recorrer, que conhecia lugares onde conseguiria tudo o que fosse preciso para restaurar Solaris. Muitos não gostaram da ideia. Outros concordaram. Surgiram inúmeros questionamentos, e o povo dividiu-se entre apoiar ou não essa nova proposta. Com o tempo, ele colocou seu real plano em prática. Estabeleceu um regime no qual ele próprio era o rei, apoiado por seus braços direitos a quem deu cargos políticos. Sem nenhuma intenção de restaurar Solaris com tecnologia ou fazê-la voltar a ser como antes da grande catástrofe, ele mudou o nome da cidade. Solaris agora se chamava Astória. Durante décadas, o povo estava sofrendo repressão devido a protestos por altos impostos que o regime alegava ser para manter o equilíbrio social da cidade. O sofrimento com a pouca comida faziam grupos se rebelarem contra Jonathan, já que tinham que pagar altos impostos sobre o que produziam enquanto viam seus filhos desnutridos de fome. Longe de qualquer tecnologia ou desenvolvimento humano, o bilionário, que se autoproclamou rei, transformou-se em um ditador. O tempo e a pressão popular o tornaram sanguinário. Ele aprisionava e castigava qualquer um que questionasse seu regime. Obcecado por poder, Jonathan era um manipulador nato. Justificava seu domínio com a ideia de que a humanidade não poderia mais ter acesso à tecnologia ou ao conhecimento, pois, segundo ele, esse havia sido o motivo da quase extinção da raça humana. E para manter a humanidade segura, ele faria o que fosse preciso. Ele sempre dizia: "Eu não os aprisionei, eu estou cuidando de vocês." Nas escolas de Astória, doutrinadas pelo regime, era ensinado que, do outro lado do muro, havia um inferno radioativo e seu corpo não suportaria por 1 minuto, e que o muro os protegia do mal criado pelos próprios homens. Fora de Astória, ainda existia um pouco de tecnologia, remanescentes da era das grandes catástrofes, preservados por alguns sobreviventes e passados adiante para gerações seguintes que lentamente aperfeiçoavam esse conhecimento. Enquanto isso, em Astória, antiga Solaris, ensinava-se às novas gerações que o mundo se resumia apenas àquilo que existia ali dentro. Do outro lado do muro, diziam haver apenas o caos, o inferno. O rei os havia salvado do abismo. Essas lendas foram contadas por mais de 100 anos, passadas de geração em geração.